Muitas pessoas passam a vida esperando por sinais do universo. Uma coincidência, um número repetido, uma mensagem oculta que confirme que estão no caminho certo. Essa espera cria uma espécie de paralisia, como se a vida só pudesse avançar quando algo externo desse permissão. Mas e se o verdadeiro sinal nunca estivesse do lado de fora? E se ele já estivesse ativo dentro de você, apenas aguardando ser reconhecido? Você já parou para se perguntar: por que precisamos de algo externo para validar nossas escolhas? Será que essa necessidade de aprovação não é, na verdade, um reflexo do medo de errar? A resposta é simples. Quando acreditamos que só seremos guiados por sinais visíveis, colocamos nosso poder criador nas mãos de algo que parece maior do que nós, esquecendo que já somos parte desse todo. Outra pergunta importante é: se o universo é energia e você também é energia, por que a comunicação teria que vir em símbolos externos? A verdade é que ela já acontece internamente, através de suas percepções, emoções e intuições, que são muito mais claros do que qualquer número repetido que você veja no relógio. A ilusão dos sinais externos nos prende porque nos faz acreditar que não somos suficientes para tomar decisões. Essa espera constante gera um atraso, porque a vida nunca se move com base no que está fora, mas sim no que você já está vibrando por dentro. É como ficar parado em frente a uma porta aberta, esperando alguém empurrá-la, quando você já tem tudo para atravessar. Reconhecer essa verdade é dar um passo gigantesco rumo ao despertar da sua consciência quântica. Quando você percebe que é o próprio sinal, o medo da ação diminui e a clareza surge. Não há mais necessidade de esperar mensagens codificadas, porque o maior código já está escrito em sua energia. O universo não fala apenas através de coincidências externas, ele fala principalmente através da sua consciência, que é a extensão mais pura da criação. Se você compreendeu que não precisa esperar por sinais externos para validar sua jornada, agora é o momento de olhar para dentro e enxergar a consciência como aquilo que realmente cria. Ela não é apenas um estado de presença ou de pensamentos, mas um campo vibracional capaz de moldar experiências, atrair circunstâncias e transformar completamente a sua vida. Tudo o que você vive hoje é reflexo direto da qualidade da sua consciência, do nível de energia que você mantém e das crenças que sustentam essa energia. A consciência funciona como um campo magnético. Quanto mais você expande sua percepção e se alinha com emoções elevadas como confiança, gratidão e clareza, mais esse campo se fortalece e organiza sua realidade de acordo com essas frequências. É por isso que muitas vezes não é o que você faz no plano físico que determina os resultados, mas sim o estado interno a partir do qual você age. A ação sem consciência se torna confusa e desgastante, já a ação guiada por um campo interno alinhado se transforma em movimento natural, sem esforço excessivo e com maior precisão. O que muitos chamam de sinais do universo nada mais são do que reflexos da vibração que já está ativa dentro de você. Ao ver um número repetido, por exemplo, você está apenas testemunhando uma sincronicidade que sua própria consciência atraiu. Isso não é o universo dizendo algo separado de você, mas sim a confirmação de que sua frequência está se manifestando no ambiente ao redor. O campo da consciência funciona exatamente assim. Ele projeta fora o que já está acontecendo dentro. Quando você entende isso, a responsabilidade pela sua vida muda de lugar. Em vez de esperar que algo externo te dê direção, você passa a ajustar o campo interno. Se deseja prosperidade, não adianta esperar que um sinal mágico diga que ela está chegando. É preciso entrar agora na vibração da prosperidade, sentir como seria viver dessa forma e sustentar esse estado até que a realidade corresponda. A consciência não trabalha com prazos lineares, mas com alinhamento energético. Esse campo criador é tão poderoso que pode ser sabotado ou potencializado por pequenas escolhas diárias. Cada pensamento repetido, cada emoção alimentada e cada intenção mantida com foco são como sementes plantadas nesse solo invisível. Se você constantemente se prende a pensamentos de dúvida, medo ou escassez, o campo cria experiências que refletem isso. Por outro lado, quando você cultiva confiança, clareza e gratidão, o campo responde da mesma maneira. É um processo natural.
porque o universo não responde às palavras ditas, mas à energia emitida. Talvez você se pergunte: como expandir esse campo de forma prática? A primeira chave é a atenção. Quando você observa o que sente e pensa, sem se identificar cegamente com esses movimentos, já começa a liberar espaço interno para novas frequências. A segunda chave é a escolha consciente, direcionar sua energia para aquilo que deseja fortalecer. Se você percebe medo, pode escolher substituí-lo por um estado de confiança, mesmo que leve tempo. É um treino de vibração, não um evento único. Ao tratar a consciência como um campo criador, você elimina a ansiedade da espera. Não há mais a necessidade de pedir provas ao universo, porque você sabe que a manifestação começa dentro. O campo responde como um espelho, fiel, neutro e imediato em termos vibracionais. A realidade externa pode demorar alguns instantes para se ajustar, mas a mudança real já aconteceu no momento em que sua energia foi alterada. Esse entendimento não é apenas filosófico, mas também prático. Pense em situações em que você se sentiu inspirado, conectado e em paz. Nesse estado, coisas começaram a fluir, pessoas certas apareceram e oportunidades surgiram com facilidade. Agora compare com momentos de medo, dúvida ou desordem. Tudo parecia travar, atrasar ou se perder. Essa diferença não é acaso, é a prova de como o campo da consciência atua constantemente, criando experiências a partir do estado interno. Quando você se lembra de que já é o sinal e que sua consciência é o campo criador, o poder volta para suas mãos. A partir daí, não há mais necessidade de buscar incessantemente sinais fora, porque você entende que tudo o que acontece é apenas resposta ao que já vibra em você. Essa mudança de visão traz liberdade, clareza e, acima de tudo, aceleração no processo de manifestação. Se a consciência é o campo criador que molda sua realidade, existe dentro desse mesmo campo uma dimensão ainda mais profunda, o observador interno. Ele é a parte de você que percebe os pensamentos sem se confundir com eles, que reconhece as emoções sem ser dominado por elas e que enxerga a vida de um ponto mais elevado, como alguém que assiste ao desenrolar de uma peça de teatro sem se perder nos papéis representados. Esse despertar do observador é uma das maiores chaves para a verdadeira transformação, porque coloca você no lugar de mestre da sua energia, e não de refém das circunstâncias. A mente humana foi treinada para se identificar com tudo que surge. Um pensamento aparece e imediatamente você acredita que ele é a sua verdade. Uma emoção surge e você se envolve nela como se fosse toda a sua identidade. Mas quando o observador interno desperta, você começa a perceber que esses movimentos são apenas conteúdos dentro de um espaço maior de consciência. É como se de repente você percebesse que não é a tempestade, mas o céu que a contém. Esse deslocamento simples muda completamente a forma como você lida com a vida. A prática de reconhecer o observador interno não significa negar pensamentos ou rejeitar emoções, mas sim vê-los de forma clara, sem permitir que eles definam quem você é. Imagine, por exemplo, que surge uma ideia de escassez: nunca vou conseguir prosperar. Ao invés de se identificar com isso, o observador percebe: a mente está produzindo um pensamento de escassez. Essa mudança de postura cria um espaço de liberdade, porque o pensamento deixa de ser absoluto e passa a ser apenas uma possibilidade entre muitas. Esse despertar gera uma espécie de neutralidade interior. Não é apatia, mas sim a capacidade de olhar sem ser arrastado, de sentir sem perder o equilíbrio. A partir desse estado, a manifestação se torna muito mais clara, porque você não está mais preso às ondas desordenadas da mente, mas conectado ao campo criador que responde à sua verdadeira vibração. O observador interno atua como um filtro, separando o que é apenas ruído mental daquilo que realmente importa. Com o observador desperto, você passa a perceber padrões que antes eram invisíveis. As reações automáticas, os ciclos repetitivos, as crenças inconscientes começam a se revelar. E quando você vê, tem o poder de escolher diferente. Essa é a essência da liberdade energética. Não é o controle rígido da mente, mas a consciência tranquila que observa e direciona com suavidade. A energia se alinha porque você não está mais preso ao caos dos pensamentos,
mas centrado no ponto de quem observa. É nesse ponto que você entende o papel do silêncio. O silêncio externo ajuda, mas o verdadeiro silêncio é interno, o espaço entre um pensamento e outro, o momento em que você apenas presencia sem julgar. Esse silêncio não precisa ser forçado, ele surge naturalmente quando o observador desperta. É nele que a percepção se aprofunda, que você começa a sentir o campo vibracional de forma direta, sem distrações. É nele que a intuição floresce, trazendo insights que não vêm da mente lógica, mas da inteligência maior que habita em você. Muitas tradições espirituais apontam para esse mesmo lugar com diferentes nomes: presença, testemunha, consciência pura. Todas se referem à mesma experiência de estar além dos conteúdos mentais. E quando você acessa isso, percebe que a sua vida não é definida pelo que acontece, mas pela forma como você se relaciona com o que acontece. O observador não é frio ou distante, ele é a parte mais sábia, paciente e compassiva dentro de você, que enxerga tudo a partir de uma perspectiva mais ampla. Essa mudança é prática no dia a dia. Quando surge um desafio, ao invés de mergulhar imediatamente na ansiedade ou no medo, você pode respirar e trazer à tona o observador. Eu vejo esse medo surgindo, mas não sou ele. Esse simples ato já interrompe o ciclo automático e abre espaço para uma resposta mais consciente. O campo energético se organiza diferente, porque você não alimenta o medo, mas sim a clareza. E essa clareza é o que atrai soluções e caminhos que antes pareciam bloqueados. O despertar do observador interno também fortalece a confiança. Quando você se identifica apenas com pensamentos e emoções, a vida parece instável, cheia de altos e baixos. Mas quando percebe que existe em você uma parte que permanece intocada, mesmo no meio do caos, surge uma sensação de segurança que não depende das circunstâncias externas. Essa segurança não é construída em bases frágeis, mas enraizada na própria consciência, que observa tudo sem se perder. O observador interno não é algo que você cria do zero, mas sim algo que sempre esteve presente, esperando para ser reconhecido. Ele aparece nos momentos em que você está totalmente presente, sem se perder em lembranças ou preocupações. Aparece quando você respira fundo e percebe o instante sem tentar controlá-lo. Cada vez que você se lembra de observar, mesmo que por segundos, esse campo de consciência se fortalece. Quando esse despertar se torna constante, você descobre que a manifestação quântica não depende de sinais externos ou da aprovação do mundo, mas da clareza interna de quem observa e direciona com consciência. Nesse estado, você deixa de ser conduzido pelas oscilações da mente e passa a ser o condutor da sua própria energia. E é exatamente essa energia alinhada que abre portas, atrai oportunidades e acelera o caminho da criação consciente. Quando o observador interno desperta, você ganha clareza sobre o que realmente se passa em seu campo de consciência. Mas essa clareza não está completa se não for acompanhada de ação. É nesse ponto que muitos se perdem, sentem a energia, percebem a intuição, mas não traduzem isso em movimento no mundo físico. A verdadeira manifestação acontece quando o sentir e o agir se encontram em harmonia. Essa integração cria um fluxo natural em que a energia não fica apenas em potencial, mas se transforma em realidade tangível. O sentir é a base porque conecta você ao campo quântico. Quando você acessa emoções elevadas como confiança, gratidão e amor, sua frequência se ajusta ao que deseja atrair. Mas o agir é o que abre as portas no plano físico, porque a energia precisa de canais para se manifestar. Imagine que você sintoniza uma estação de rádio perfeita, mas nunca liga o som. A música já está lá, mas você não a experimenta. Do mesmo modo, sentir sem agir é como manter o canal aberto, mas sem permitir que a vibração se expresse. Muitas pessoas acreditam que basta visualizar, meditar ou se manter em um estado de alta vibração, mas ignoram que a vida se move por meio de escolhas concretas. É claro que o sentir é essencial, mas se não houver passos no mundo físico, a manifestação permanece apenas no campo das possibilidades. E não se trata de agir de qualquer maneira, mas de agir a partir da energia alinhada. A diferença está em que a ação guiada pela coerência interna flui com menos esforço,
porque não nasce da ansiedade ou da pressa, mas da clareza. A integração entre sentir e agir é também a cura para a procrastinação e para o excesso de tentativas desconectadas. Quando você sente com clareza o que deseja e age em congruência com esse sentir, a vida se organiza ao redor desse alinhamento. O campo responde porque há consistência entre o que você vibra internamente e o que manifesta externamente. É como se você estivesse enviando ao universo uma mensagem única, sem contradições. Esse equilíbrio pede sensibilidade. Se você age sem sentir, o movimento se torna vazio, mecânico, e dificilmente cria resultados duradouros. Se você sente sem agir, a energia fica acumulada e pode até gerar frustração. Mas quando une os dois, algo poderoso acontece. Você vive em estado de presença ativa. Não está apenas imaginando ou esperando, mas também não está se movendo no piloto automático. Você se torna um canal consciente, capaz de materializar o que já vibra dentro de si. Um exemplo simples pode ajudar a compreender. Imagine que alguém deseja mudar sua realidade financeira. Se essa pessoa apenas sente gratidão e visualiza prosperidade, mas nunca organiza suas ideias, busca oportunidades ou dá passos práticos, o campo não tem como materializar essa vibração. Por outro lado, se ela age de forma intensa, mas sem alinhamento energético, vai sentir exaustão e dificuldade. O ponto de poder está no equilíbrio, sentir a prosperidade já presente internamente e agir como alguém que já se abriu para ela. Esse estado cria uma confiança diferente. Você não precisa mais esperar por resultados imediatos para validar o caminho, porque percebe que cada passo já é parte da manifestação. O sentir garante que a vibração esteja clara, e o agir coloca a vibração em movimento. Dessa forma, cada atitude, por menor que seja, ganha peso porque está impregnada de consciência. A integração também fortalece a intuição. Quando você sente de forma alinhada, percebe sinais internos que indicam quais ações são mais eficazes. E quando age com base nesses sinais, a intuição se expande, criando um ciclo de confiança crescente. É como aprender a dançar. No início você pensa em cada movimento, mas com o tempo, a sintonia entre corpo e música se torna natural. Do mesmo modo, sentir e agir deixam de ser partes separadas e passam a ser um único fluxo. Outro ponto importante é que essa integração dissolve a resistência. Muitas vezes, a resistência surge porque há um descompasso, ou você sente algo que não se reflete em sua ação, ou age de um modo que contradiz o que sente. Isso gera frustração, cansaço e a sensação de que a vida não responde. Mas quando a coerência entre vibração e atitude, a resistência perde força, e a realidade começa a se mover de forma mais leve. A prática pode começar de forma simples. Pergunte-se, o que eu sinto que já é real dentro de mim? E depois, qual o menor passo que posso dar hoje em congruência com isso? Essa união de perguntas ativa o campo energético e ao mesmo tempo o coloca em movimento. A cada passo dado, você fortalece a frequência e cria novas evidências no plano físico, que por sua vez reforçam ainda mais o sentir. No fundo, a integração entre sentir e agir não é apenas uma técnica, mas um modo de viver. É reconhecer que você é energia e matéria ao mesmo tempo, e que sua consciência tem o poder de unir os dois aspectos. Ao cultivar essa integração, você deixa de esperar que algo externo confirme sua vibração e passa a viver de forma consciente, criando a realidade em tempo real. Quando sentir e agir se tornam um só, surge algo ainda maior, a consciência de que você não está apenas atraindo sinais ou esperando respostas do universo. Você se transforma no próprio sinal em movimento. Isso significa que cada pensamento, emoção e atitude passa a ser uma mensagem viva, constantemente emitida para o campo quântico. A diferença é que, nesse estado, você não vibra apenas intenções esporádicas, mas se torna um canal contínuo de energia direcionada. É como se sua vida deixasse de ser fragmentada entre desejo e espera, e passasse a ser uma transmissão constante de presença e propósito. Viver como sinal em movimento não exige esforço exagerado, mas sim consistência vibracional.
É a prática diária de manter-se consciente de que tudo o que você faz carrega uma assinatura energética. Uma conversa, uma escolha, um pensamento recorrente. Todos esses elementos são sinais que comunicam ao campo quem você está sendo. Por isso, não se trata de fazer coisas extraordinárias o tempo todo, mas de alinhar até os menores gestos à frequência que você escolheu sustentar. Esse estado também rompe com a ideia de separação entre o espiritual e o prático. Muitas vezes, as pessoas acreditam que só estão conectadas ao campo quântico durante uma meditação profunda ou um momento de introspecção. Mas viver como sinal em movimento significa perceber que até mesmo ao caminhar na rua, cozinhar uma refeição ou trabalhar em um projeto, você está irradiando energia. O campo não distingue entre grandes e pequenas ações, apenas responde ao padrão vibracional que você mantém. Há uma diferença poderosa entre alguém que espera ser confirmado pelo universo e alguém que vive como confirmação. O primeiro busca constantemente sinais externos para acreditar que está no caminho certo. O segundo compreende que o próprio estado de ser já é a validação. Essa mudança de perspectiva coloca você em uma posição de poder criativo. Você não precisa mais de provas externas para acreditar, porque a convicção se torna interna. E quando a convicção é interna, o campo inevitavelmente começa a se reorganizar ao redor dela. Nesse nível, o tempo deixa de ser um obstáculo. O que importa não é a rapidez com que as coisas acontecem, mas a continuidade do sinal que você mantém. O campo responde à constância muito mais do que à intensidade passageira. Muitas pessoas oscilam entre vibrações diferentes, e por isso os resultados parecem inconsistentes. Já quando você se torna o sinal, a consistência cria uma espécie de magnetismo que atrai experiências alinhadas sem interrupções bruscas. Outro aspecto é que viver como sinal em movimento gera impacto não apenas na sua vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor. Sua frequência passa a influenciar ambientes e situações, mesmo sem palavras. É comum que pessoas sintam essa energia e se sintam atraídas ou inspiradas, porque a coerência vibracional é perceptível. Isso cria um efeito de expansão. Quanto mais você vive nesse estado, mais contribui para que outros também despertem a consciência de que são sinais em movimento. É importante entender que esse modo de viver não é um destino fixo, mas um processo contínuo. Haverá momentos de oscilação, em que você se percebe desalinhado ou agindo a partir de velhos padrões. Mas a diferença é que agora você tem consciência, e essa consciência permite recalibrar rapidamente. Cada vez que retorna ao seu centro, reforça ainda mais a clareza de que ser o sinal não depende das circunstâncias, mas da sua escolha interna. A prática pode começar com algo simples: observar a si mesmo ao longo do dia e perguntar, em silêncio, que sinal estou emitindo agora? Essa pergunta, repetida em diferentes momentos, cria um hábito de autorregulação vibracional. Aos poucos, você deixa de ser refém de emoções passageiras e passa a assumir o papel ativo de emissor consciente. Essa prática, somada a ações congruentes, solidifica o estado de viver como sinal. O mais fascinante é que, ao se tornar o sinal em movimento, você deixa de sentir que precisa forçar a manifestação. As coisas começam a acontecer como se fossem extensões naturais do que você já é. O universo não precisa ser convencido, ele apenas responde à clareza e à consistência da sua vibração. Essa é a essência do verdadeiro poder quântico: não lutar contra a realidade, mas encarná-la de tal forma que a realidade externa não tenha outra escolha senão se alinhar. Esse estado é também profundamente libertador. Você não está mais preso à espera de validações externas, nem depende de condições perfeitas para avançar. O poder de criar já está ativo dentro de você, e viver como sinal em movimento é a prova disso. Quando essa consciência se torna natural, a vida ganha fluidez. As sincronicidades aparecem, não como exceções raras, mas como parte integrante do seu caminho. No fundo, viver dessa forma é escolher ser a expressão viva daquilo que deseja experimentar. É deixar que cada respiração, palavra e gesto carreguem a energia da realidade que já existe dentro de você. É caminhar pelo mundo sabendo que você não está à procura de sinais, porque já é o sinal.
E quando essa verdade se instala, a vida deixa de ser uma busca e passa a ser uma manifestação contínua.